estamos hoje na sexta igreja, amém? A igreja de Filadélfia. Bem, nós começamos então, né? Nós já vimos Efésios, a igreja de Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira e a última semana passada, Sardes, e agora estamos na igreja de Filadélfia. Amém, Jesus? Glória a Deus. Então abra a tua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 7 em diante. É a palavra do Senhor. Aleluia. Para mim, a sua, para as nossas vidas. Amém, Jesus? Fique atento a esse estudo, que é algo muito, aleluia, aproveitador aqui na palavra do Senhor para a tua vida cotidiana, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse 3, 7. Está aqui também, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação, que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o meu nome, do meu Deus, o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desceu do céu da parte do meu Deus, e também o meu nome, o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, Jesus? Aleluia. Amados, olha, a igreja de Filadélfia, ela ficava somente 20 quilômetros da igreja de Sardes. E se nós fizermos agora um contraste entre a igreja de Sardes e a igreja de Filadélfia, veja que aqui o Senhor não faz nenhuma restrição, o Senhor não traz nenhuma censura sobre a igreja de Filadélfia. Mas a igreja de Sardes, a própria palavra diz, né? Aquele que parece estar vivo, mas está morto. Veja que na igreja de Sardes, aleluia, ali o povo já estava desviado do caminho do Senhor e já estavam até adorando outros deuses. 20 quilômetros depois havia uma igreja fiel, uma igreja pura, uma igreja que guardava a palavra do Senhor e que estava resistindo firmemente e corajosamente às investidas do diabo contra a própria igreja. Então veja que fazendo essa comparação entre a igreja de Sardes e a igreja de Filadélfia, estavam praticamente uma perto da outra, mas uma não mantinha a fidelidade a Deus e a outra se mantinha fiel ao Senhor. Amém, Jesus? Aleluia. A igreja de Filadélfia é um exemplo para aqueles que estão caídos.
Então a igreja de Filadélfia, ela servia de exemplo para a igreja de Sardes. Porque lá o povo estava caído, desviado do caminho do Senhor. Mas aqui não, aqui as pessoas estavam sobrevivendo fervorosamente na presença de Deus. Eles não tinham medo de morrer, eles não tinham medo, aleluia, de se levantar, né? De se manter fiel a Deus em nenhuma hipótese de suas vidas. E isso trouxe o reconhecimento de quem? Do próprio Deus. Porque quem que estava de olho nas igrejas? O próprio Deus. Quem está de olho nesta igreja? O próprio Deus. E Ele sabe, aleluia, qual é o nosso esforço. Ele sabe o que temos feito para nos mantermos fiel a Ele. Amém, Jesus? Então, olha o que diz a palavra. Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve isto. Escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Amém, Jesus? Entenda, Jesus, ele está falando, eu sou o quê? O verdadeiro. Por quê? Porque já havia falsos deuses, já havia falsos cristos, já havia falsas religiões naquela época. Mas Jesus, ele se revela à igreja de Sardes dizendo, eu sou o santo e o verdadeiro. Quer dizer, eu sou o Senhor Jesus que falo com vocês. Por quê? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então, Jesus, ele se revela desta forma para que não haja dúvida ali entre os irmãos da igreja de Sardes, que é o próprio Senhor Jesus falando com eles. E ele diz, eu tenho a chave nas minhas mãos que abre e ninguém fecha. E eu fecho e ninguém abre. O que Jesus está dizendo? Eu estou no controle de todas as coisas. Eu tenho poder sobre todas as coisas. Quer dizer, essa frase, esse primeiro versículo, essa frase de Jesus, é para trazer ânimo, confiança, é para que as pessoas continuem fervorosas, né? Porque Jesus diz, eu sou o verdadeiro Jesus, eu sou o santo, e eu tenho poder sobre todas as coisas. Amém, Jesus? Então Jesus, ele se declara a essa igreja dessa forma. Olha só, a igreja de Filadélfia lutou contra Satanás. As lutas nos aproxima de Deus. Ela lutou contra Satanás, porque olha só o que acontece aqui, ó. Conheço as tuas obras. Diante de ti pus uma porta aberta. O que é essa porta aberta? Isso é uma coisa muito interessante. Coloquei uma porta aberta. Que porta é essa? Nós temos duas interpretações. Primeiro, a porta da pregação do evangelho. Deus colocou isso, aleluia, na igreja de Filadélfia. Abriu uma porta para ela, para que ela pregasse o evangelho. Então, mediante a luta, perseguição, mediante, aleluia, tudo que eles estavam sofrendo, Deus mantinha essa porta aberta, para que eles fervorosamente, debaixo de perseguição, de luta, de afronta, mas eles estavam pregando o evangelho. Então, essa é a primeira, aleluia, observação dessa porta. Mas existe uma segunda, aleluia, compreensão de uma porta aberta, que é a porta da salvação. Porque Jesus Cristo, aleluia, através da pregação do evangelho, ele mencionou o quê? A salvação. A salvação é o cargo-chefe de toda a pregação do Senhor Jesus. Porque toda a pregação do Senhor Jesus levava o quê? A vida eterna, a salvação. Então, essa porta pode ser também a salvação, que vem através da pregação do evangelho. Amém, Jesus? Então, Jesus disse, conheço as tuas obras e diante de ti pus uma porta aberta. Aleluia. Agora, por que o Senhor confiou na mão daquela igreja a pregação do evangelho e sucessivamente a salvação? Por quê? Porque o Senhor Jesus conhecia as obras deles. Amém? Preste atenção nisso. Jesus conhece as minhas obras. Jesus conhece as obras de cada irmão que está aqui.
Disso nós não podemos escapar. Porque diante de Deus há um livro chamado Memorial. E lá está, aleluia, descrito tudo o que nós passamos aqui na terra. Tudo que nós fizemos aqui na terra. Tem o livro das obras, aleluia. Tem o livro da salvação, que é onde é colocado o nome daquele que vai ser salvo. Então, entenda, está tudo anotado. Deus não erra no que Ele faz. Ele não precisa, aleluia, vamos dizer assim, manipular o resultado. Quem está entendendo, diga amém. Deus não precisa manipular o resultado para salvar ninguém. Ele não precisa manipular o resultado para condenar alguém. Você está entendendo? Tudo está às claras, anotado, aleluia, diante do Senhor. Amém, Jesus? E aí ele vai dizer, aleluia, que ninguém pode fechar. Coloquei uma porta diante de ti que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força. Qual é essa força que eles estão falando? A força não espiritual, mas a força humana. Por quê? Porque, irmãos, uma igreja perseguida, você acha que eles se alimentavam todo dia? Você acha que não havia escassez de alimento? Você acha que chegavam as coisas fácil àquela igreja? Claro que não. Porque ao redor, aqueles que queriam destruir a igreja, fazia de tudo para que eles ficassem sufocados. Amém? Eles tinham pouca força, sim, humanamente falando. Mas a palavra do Senhor diz, aleluia, pela boca do apóstolo Paulo, quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Aleluia. Amém, Jesus? A fraqueza, eles tinham sim necessidades humanas, mas espiritualmente era uma igreja forte. Era uma igreja que estava combatendo o diabo. Era uma igreja que não abaixava a cabeça para nada. Amém, Jesus? Somente se curvava diante de Jesus. Aleluia. E aí vai dizer, olha só. Sei que tens pouca força, entretanto, aleluia, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Tá vendo? Mesmo com espada no pescoço, mesmo com sentença de morte, amém? Mesmo tendo casa invadida, filhos raptados, mulheres separadas de maridos, eles não negavam a fé. Levava para o Coliseu, aleluia, para ser solto no meio do pátio, junto com leões, para ser despedaçados, eles não negavam a fé. Amém? Eram verdadeiramente homens e mulheres de Deus, firmados na verdade do Senhor. Amém, Jesus? Então, o Senhor constatou que eles não negou o nome de Jesus. Eles não negaram o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A igreja de Filadélfia era um exemplo de igreja. Entenda isso. Eu já li aqui, que a igreja de Filadélfia era um exemplo para aqueles que estavam caídos, como a igreja como a igreja de Sardes. Mas agora, preste atenção, a igreja de Filadélfia é um exemplo de igreja. É um exemplo de fidelidade, de fé, de coragem, aleluia, de confiança no Senhor. É um exemplo esta igreja. Então, olha o que diz o versículo de número 9. Aos da sinagoga de Satanás, né? Aí é aquela parte que eu li aqui, ó. A igreja de Filadélfia lutou contra Satanás. As lutas nos aproximam de Deus. Por que elas porque essa igreja não teve nenhuma censura da parte de Deus? Porque Jesus Cristo não escreveu nenhuma repreensão contra ela. Porque essa igreja, aleluia, combatia, lutava todos os dias, aleluia, contra a sinagoga de Satanás. E aonde estava a sinagoga de Satanás? Aonde estava a sinagoga de Satanás? Os fariseus, os saduceus, os templos, as sinagogas, né? Que era usada ainda para ser pregada a lei, mas a igreja de Filadélfia não, pregava o Novo Testamento, o Evangelho de Jesus Cristo. Mas ainda havia judeus que estavam presos na lei, né? Estavam presos na lei e não queriam reconhecer o Evangelho de Jesus Cristo.
não reconhecia Jesus Cristo como Filho de Deus, como Messias. Então, isso era, aleluia, ali a sinagoga de Satanás. E olha o que ele diz: aos da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus e não são, mas mentem, farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. O que é isso? Como que isso vai acontecer? Presta bem atenção. Nós temos um exemplo claro na Bíblia: o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, né? Outrora era Saulo. E ele era da onde? Da sinagoga de Satanás. Ele era fariseu. Quem está entendendo, diga amém. E o que o Senhor Jesus fez com ele? O Senhor Jesus fez ele o quê? Se prostrar diante do Todo-Poderoso, que é o Senhor Jesus. Amém? Da mesma forma o Senhor está fazendo hoje. Imagine quantas pessoas não atiraram pedra no Evangelho, quantas pessoas que não gostavam de crente perseguiam crente, quantas pessoas que fizeram mal, fecharam igreja e hoje se converteram e são até pregadores do Evangelho. Por quê? Porque o Senhor fez se prostrar diante dele. Amém, Jesus? Então nós temos um exemplo claro. Então essa parte aqui, aleluia, do versículo, mostra realmente que Jesus tem poder para pegar aquele lá que persegue a igreja e botar ele de joelho diante da igreja, aleluia, e adorar o Deus daquela igreja. Assim Deus fez com Paulo, assim Deus fez com muitas pessoas, até hoje chegando até nós. Amém, Jesus? Eu confesso para os irmãos que quando eu era adolescente, eu tinha raiva de crente, irmãos. Não gostava. Eu tinha na rua da minha casa ali uns 4, 5 crentes. Dia de domingo, depois que eles chegavam da escola bíblica dominical, ligava aquele louvor de Chiles Cavarlais, né? Aqueles louvorzão assim, começava a cantar junto. Tinha uma senhora chamada Dona Terezinha, mas cantava, irmão. Cantava mais que os passarinhos de casa. E aí o que eu fazia? Chovia pedra em cima do telhado dela, para ver se ela desligava o som, abaixava o som, né? Tinha raiva dessas coisas, né? Mas o que o Senhor Jesus fez comigo? Fez eu me ajoelhar diante da igreja do Senhor. Catou eu para a perna, fez eu me ajoelhar. Hoje eu sou um adorador, né? Eu faço a obra do Senhor. Então, é disso que o Senhor está falando. Amém? Aleluia. E a outra, e Deus vai mostrar o quanto ele amava aquela igreja. E mostrou para muitos. Porque muitos ali que se levantaram contra a igreja caíram de joelho diante da igreja, né? Para a glória do Senhor. Versículo número 10. Visto que guardaste a palavra da minha perseverança. O que é perseverança? Perseverança é você continuar mesmo diante de todas as dificuldades. Isso é perseverar. Amém? A perseverança é mesmo não tendo condições, mas você prossegue. É mesmo sabendo que pode acontecer de você morrer, mas você continua em frente. Isso é perseverança. Amém? Aleluia. Visto que guardaste a palavra da minha perseverança, né? Porque a palavra de Deus é a própria perseverança. Também eu te guardarei da hora da tribulação, que há de vir sobre todo o mundo para provar os que habitam, aleluia, sobre a terra. Amém? O que o Senhor Jesus está falando nesse versículo número 10? Ele está falando do arrebatamento da igreja. O que o Senhor está prometendo para essa igreja de Filadélfia? Que eles vão ser arrebatados. Que eles não vão ver o momento mais difícil da terra. Amém? Eles vai livrar eles da grande hora, da tribulação. Porque quando a igreja do Senhor Jesus for arrebatada, quando Jesus vier buscar a tua igreja, e a igreja sair da face da terra, a igreja não é o templo, somos nós, o que vai acontecer depois disso? A grande tribulação, que é o momento que Satanás vai pisar nessa terra, vai andar por essa rua, vai bater na porta da sua casa, e você vai ter que aceitar o número da besta, você vai ter que adorar Satanás, aleluia, de joelho no chão, e dizer que ele é Deus da sua vida, se você não quiser morrer, não quiser enfrentar a morte. Então, o Senhor Jesus está prometendo para essa igreja fiel, que ela não vai viver esse momento, que ela vai ser retirada da terra. Quem está entendendo, diga amém. Amém, Jesus? Mas por que isso vai acontecer? Porque eles guardaram a palavra. A qual palavra? A palavra de Deus.
eles guardaram, eles não brincaram com a palavra de Deus, eles levaram a sério, eles deram ouvido, aleluia, e obedeceram a palavra do Senhor. Por isso o Senhor está falando, eu vou levar vocês embora antes que a grande tribulação venha. Ele está falando o arrebatamento. Amém, Jesus? Versículo, aleluia, de número 11, diz assim: venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Primeiro, venho sem demora. Quer dizer, é a volta de Jesus. É a segunda vinda do Senhor Jesus. Porque a primeira, ele veio como homem e foi crucificado. Agora ele vem pela segunda vez buscar a igreja. Amém, Jesus? Então, aqui está falando da segunda vinda do Senhor Jesus. E ele está falando, venho sem demora. Você sabia que Jesus Cristo está demorando para quem não crê? Mas para nós que cremos, ele não está demorando? Porque para nós é um prazer esperar Jesus voltar. Então entenda isso. Quando ele fala venho sem demora, ele está falando para quem crê nele. Porque quem não crê vai falar, vai, vem nada, quantos anos, 2.500 anos já. Não, vem nada, está demorando demais. Quem não crê. Porque se nós que cremos, Jesus não está demorando. Ele vem na hora certa, no momento certo. Amém, Jesus? Então ele está falando para quem crê. Aí ele diz, venho sem demora. É a segunda vinda do Senhor Jesus. Guarda o que tens. O que ela tem? O que aquela igreja tem? A igreja, ela tem fé, aleluia, ela tem vida, ela tem comunhão, ela tem perseverança, ela tem, aleluia, coragem de lutar. Então, o Senhor Jesus pediu para ela guardar isso, porque esse é o ponto positivo daquela igreja, e esse é o ponto positivo de cada cristão. A sua fé, a sua perseverança, o seu amor para com Cristo, a obediência à palavra do Senhor, isso nós temos que guardar. E não podemos negociar, não podemos abrir a mão, de modo algum, e nem trocar isso por nada deste mundo. Por nada deste mundo. Então, guarda o que tens. Aquela igreja tinha fé, tinha perseverança, tinha vida, tinha amor a Cristo e obediência à palavra do Senhor. Amém? E aí ele diz, para que ninguém tome a sua coroa. Mas será que é uma coroa igual lá da rainha da Inglaterra? Não. A coroa que ele fala aqui é o que é? A salvação. Para que ninguém tome a sua salvação. Amém? Então nós temos que guardar o que temos, a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor por Cristo, a obediência à palavra do Senhor, para que ninguém tome a nossa salvação. E quem é capaz de tomar a salvação do homem? O diabo, irmãos. Porque o diabo ele pode tirar a sua salvação e te dar uma condenação. Ele pode fazer isso. Porque se ele iludir o homem, enganar o homem confiar nele, abrir mão do conhecimento de Deus e começar a praticar o que o diabo quer, que é o pecado, você perde a sua salvação. Você vai para o inferno. Então toma cuidado com isso. Amém, Jesus? A única pessoa que pode fazer você perder a tua coroa é se você acreditar no Satanás, irmãos, nas obras do diabo. Então toma cuidado com isso, porque só cai na lábia do diabo quem quer. Porque se você não quiser e buscar conhecimento na palavra do Senhor, você se revolta contra ele e ele vai ter que se afastar de você. Porque a palavra do Senhor Jesus diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém, Jesus? Aleluia. Aí ele diz, ao que vencer. Isso aqui é maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Ao que vencer. Todo esse versículo agora, versículo 12, tem uma justificativa de Deus. E ele diz, ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o meu nome. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desceu do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. O que é isso? O que esse versículo número 12, pastor, está dizendo? Ele vai honrar aquela igreja. Honrar.
Amém, Jesus? Por quê? Porque olha o que ele diz: coluna na casa de meu Deus. Meu irmão, sabe o que significa uma coluna? A coluna, quando ela é feita dentro do muro, é para que o muro não caia. Amém, Jesus? Então a coluna serve de sustentação, para que aquele muro não caia, para que aquela parede não caia. Então veja que o Senhor vai pegar aquela igreja fiel, os irmãos daquela igreja fiel, e vai fazer coluna, aleluia, na casa do Senhor, para que a casa do Senhor não caia. Eles vão servir de base ali. Quem está entendendo, diga amém. Então isso é honra. Jesus vai honrar, é um prêmio, é um galardão, vai honrar aqueles irmãos daquela igreja, pela sua perseverança, fé, coragem, por se manter íntegro diante desse Deus. Aleluia. E ele diz, fazer coluna na casa de meu Deus, de onde jamais sairá. Você já pensou nisso, irmão? O Senhor fazer você de coluna diante do trono de Deus, para que ninguém, aleluia, abale aquele lugar. Você vai ajudar o Senhor Jesus a fazer as obras dos últimos dias. Olha que coisa interessante, irmãos. Aleluia. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Hoje eu estou com uma camisa aqui, escrito em Erte. Lá no céu eu vou estar com uma camisa escrito Senhor Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Escreverá sobre mim. Você imagina, irmão? Aleluia. Então, irmãos, isso aqui é honra. Deus vai honrar. E aí eu digo para você, tem muitas pessoas procurando honra de homens aí fora. E homens, meu irmão, muitas das vezes criminosos, covardes, homens que roubam, estão querendo honra desses homens. Põe tapete vermelho para alguns homens passar, não é? Chega até a ajoelhar diante de homens que estão aí fora, porque é um promotor, porque é um juiz, porque é um prefeito da cidade. Meu irmão, presta bem atenção, só existe um homem a qual nós temos que se curvar: Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Qualquer outro homem, é claro que nós não chegamos diante do juiz de qualquer jeito, nós não chegamos diante de um prefeito de qualquer jeito, amém? Tem as palavras certas de se falar, mas é o seguinte: adorado, somente Jesus. Senhor da nossa vida, somente Jesus. Amém? E se tiver oportunidade, prega para esses homens, no nome do Senhor Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Amém? E aí ele vai dizer no último versículo, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, Jesus? Irmão, a igreja de Filadélfia é um exemplo de igreja. Quem está entendendo, diga amém. Amém, Jesus? Os irmãos dessa igreja não desanimavam. Estava difícil, estava doendo, mas não desanimava. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo tempo, que hoje qualquer coisinha o crente já desanima. Então nós estamos vendo que a igreja de hoje parece mais que a igreja de Sardes, que tem cara que está vivo, mas está morto, do que a própria igreja de Filadélfia. É claro que nós não podemos generalizar. Ainda existem aqueles que são fiéis, ainda existem aqueles, que permanecem íntegros ao Senhor. Eu sei disso. E é por isso que o Senhor ainda não voltou. Aleluia. Porque ainda tem muita obra para ser feita para a glória do Senhor. Amém, Jesus? Glória a Deus. Uma vez perguntaram para mim: poxa, tem uma pessoa, morreu uma pessoa, mas pensa numa pessoa boa, homem de Deus, fazia a obra do Senhor, morreu. E muitas vezes está lá uma praga lá que não morre, faz o mal para todo mundo, rouba, faz o mal para todo mundo, e essa pessoa não morre. Explica isso para mim. Eu falei: explico, e é fácil. Esse que morreu foi para a glória, já tinha a salvação garantida. Aquela praga ainda tem que se converter. Jesus ainda tem que salvar ele ainda. Por isso que ele não morreu ainda. Então essa é a explicação que nós temos para certas coisas que acontecem na nossa vida. Muitas das vezes Deus está dando oportunidade, tempo, para que a pessoa se converta verdadeiramente e venha fazer parte do reino de Deus. Amém, Jesus? Quem entendeu essa palavra, diga amém. Amém? Então essa é o estudo de hoje, tá bom? E a última igreja, para encerrar esse ensino,
será a semana que vem, terça-feira, a de Laodiceia. Amém, Jesus? A igreja de Laodiceia. E aí nós vamos destrinchar isso daqui para você, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Quem entendeu, diga amém. Deus é bom demais, né? Que palavra maravilhosa. Amém? Vamos aplaudir Jesus? Amém? Vamos colocar de pé para orar, em nome de Jesus. Vamos agradecer Jesus.